Sou Gabriel Clozel, sou estudante de Design Digital do Centro Universitário Senac e designer no Centro iOS. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as guidelines da Apple para o ARKit. A Apple ela desenvolveu algumas guidelines de design que é para ajudar tanto designers quanto desenvolvedores a projetarem uma experiência do usuário melhor quando eles estiverem desenvolvendo os seus apps iOS. Então, se eu não me engano, depois do WWDC desse ano, em 2018, eles adicionaram um capítulo novo que é para a questão do uso do ARKit. Então, para vocês melhorar a experiência do usuário quando estiver utilizando a realidade aumentada. Então, o que é a realidade aumentada? A realidade aumentada ela é a visão em tempo real de informações virtuais sobrepostas no mundo real. E essas informações virtuais, elas são geradas a partir de um processador local ou de um banco de dados remoto. Então, você tem lá uma cena do mundo real e você quer aumentar as informações dele, né? Então você acaba trazendo informações virtuais que tenham a ver com essa cena que o usuário está vendo. E o usuário vai conseguir ver essas informações a partir do dispositivo que ele estiver usando. E o que é o ARKit? O ARKit é o framework que a Apple criou para auxiliar no desenvolvimento de aplicações móveis com a realidade aumentada. E então, essas guidelines para a realidade aumentada começam com alguns tópicos para ajudar a desenvolver uma experiência engajadora. E o primeiro é você utilizar a tela inteira. É muito importante isso, porque o ideal é você posicionar todos os botões ou o menu que o usuário for ter que utilizar nos extremos para que a cena do mundo do real consiga ser vista com perfeição, não fique nenhum objeto escondido. Então, a gente tem exemplo aqui do R Dragon, que é um jogo onde você precisa cuidar de um dragão e o mundo dele é o mundo real, enquanto ele é gerado em um mundo virtual. Então, se você reparar bem, todos os botões estão na extremidade e você consegue ver nitidamente o que você está fazendo com o personagem. Também é importante você criar ilusões convincentes, então sempre que for trabalhar com objetos tridimensionais, a questão das texturas e das sombras é muito importante. Então, como a gente pode ver aqui no Wayfair App, que é um app de decoração, eles receberam certo elogio por essa questão, porque as ilusões que eles conseguiram criar eram muito próximo ao real. Isso causava uma boa experiência do usuário. Bom, também é muito importante a gente antecipar locais que não vão ser ideais para a realidade aumentada. Então, como a gente pode ver aqui na R-Dragon, ele, antes de eu poder posicionar o dragão, ele me mostra que eu tenho que procurar uma superfície plana para que o mundo virtual possa vir ao mundo real. E além disso, ele também me dá a opção de escolher o momento que eu quero chamar o dragãozinho para eu poder interagir com ele. Outra coisa muito importante também é um princípio básico do design de interação que é pensar no conforto do usuário. Então, sempre pensar qual vai ser o modo que o usuário vai estar segurando o dispositivo. Então, dependendo do jeito da distância que você fica segurando, no ângulo que você fica segurando, você acaba cansando e a experiência fica desconfortável. E também, se o aplicativo requer a movimentação do usuário, é importante você implementar isso de maneira gradual. Então, por quê? Porque o ambiente real que o usuário tá pode ter alguns objetos que ele vai acabar se chocando e se machucando. Outro princípio básico também do design de interação é o feedback. E quando a gente vai para a realidade aumentada, é importante a gente esquecer um pouco o feedback de texto e trazer ele em outros modos, que pode ser em forma de áudio, em forma tátil ou forma visual. Então, como a gente pode ver aqui no Conduct AR, que é um jogo,
Sempre que você completa o nível, além de você ter o feedback visual de que ele foi completo, você também tem a parte de áudio e tátil, porque são emitidos fogos de artifícios e com sons e o dispositivo vibra. Então não tem como o usuário se perder e não saber o que ele fez, o que ele conseguiu realizar. Também é ideal você providenciar as orientações em forma visual, não em texto. Então, se um objeto, como a gente pode ver aqui no exemplo, se o usuário precisa rotacionar um objeto, você mostrar isso numa forma visual, até para mostrar o jeito certo de se fazer, e não em forma de texto. Outra coisa importante também é você guiar o usuário. Então, quando o usuário estiver em visualização em realidade aumentada e tiver algum objeto fora do que ele está conseguindo ver no dispositivo, é ideal você guiar o usuário para esse objeto. Então, como a gente tem no Pokémon Go, quando você está na visualização de realidade aumentada e não está conseguindo encontrar o Pokémon, ele coloca algumas setas mostrando a orientação para você encontrar esse Pokémon. E assim que o Pokémon já entra na tela, essas setas desaparecem. Então, em muitas aplicações, os dados virtuais eles já podem vir posicionados, mas em outras o usuário pode posicionar esses objetos virtuais. Então, é muito importante a gente fazer com que eles compreendam o que estão fazendo. Então, sempre que for para escanear alguma superfície plana, o ideal é você mostrar um losango só com os cantos pintados, para mostrar que está sendo escaneado para ele poder posicionar algum objeto. E quando esse objeto for ser posicionado, o recomendado é que esse losango ele esteja com todo o contorno completo. E além de poder posicionar esses objetos, o usuário ele também vai acabar interagindo com eles. Então, uma recomendação é que a gente esquecer um pouco a questão da interface tradicional, principalmente de jogo, onde o usuário manipula os objetos a partir de botões, e sim favorecer essa manipulação direta, então que ele possa tocar diretamente no objeto para mexer, rotacionar, aumentar o tamanho. Uma coisa muito importante também é a questão dos gestos. Sempre manter esses gestos familiares, gestos padrões. Então, como a gente tem aqui no exemplo do app da IKEA, para você movimentar o objeto, você utiliza um dedo, para aumentar o tamanho ou até mesmo rotacionar esse objeto, você utiliza dois, que é basicamente quando você está vendo uma fotografia numa interface plana, para aumentar o tamanho dela, você utiliza dois dedos. Também é importante manter essas interações simples, né? Então, os eixos que o usuário pode movimentar, então sempre dois, e também rotacionar você deixar só um, para que o usuário não tenha dificuldade para movimentar e posicionar o objeto que ele está utilizando. Outra coisa também muito importante é esse movimento dos objetos eles serem suaves. Então, aquela questão de você criar ilusões convincentes também passa por isso, pela movimentação dos objetos serem suaves, além de ajudar o usuário a posicionar os objetos onde eles desejam. Então, uma outra coisa que a Apple criou é o AR-Glyph. Então, sempre que o usuário estiver navegando pela interface tradicional e você tiver alguma cena que possa ser vista em AR, você utiliza esse botão que é para mostrar que ele pode visualizar aquilo em realidade aumentada. E além disso, eles criaram algumas regrinhas. Então, se você não consegue utilizar o botão inteiro, quer usar só um ícone, você precisa sempre manter 10% da altura dele limpo com o que está em volta. E além do glyph, você também tem os badges, que são meio que etiquetinhas que mostram que aquele objeto ele pode ser utilizado em realidade aumentada. Então, se você tem algum produto que tem objetos que podem ser vistos em forma tradicional ou na realidade aumentada, é importante você colocar para o usuário saber o que vai acontecer com ele. E assim como
a parte do glyph. No pad você tem que manter isso consistente e manter também a área limpa dele. E aí, se você está trabalhando com um determinado tamanho e não consegue colocar a sigla R, você utiliza só o ícone dele. E sempre lembrando em manter esse espaço limpo. E é isso, gente. Muito obrigado.